No estudo passado, a gente estava no capítulo 3, falando sobre o céu, não é? E a gente tinha parado no item 13, né? Então, lá no item 13, ele continua dizendo para a gente, né, que as nossas atribuições, elas são proporcionais ao nosso progresso e aperfeiçoamento, né? Então, todos nós temos nossas atribuições, não é? Ele continua dizendo assim, ó, assim como as grandes missões dos espíritos superiores, há também a de todos os graus de importância. Todos temos a nossa missão, tais como os deveres de família, o dever de pai e mãe de família, que é cuidar dos filhos, não é? E ele esclarece aqui para a gente que em missões secundárias são mais comuns as falências e omissões que prejudicam a nós mesmos, né? Aí eu assinalei aqui, ó, ninguém tropeça em montanha, que eu ouvi essa semana, né, na internet. A gente tropeça em pedra pequena, né? A gente não tropeça em montanha. Então, assim, é super importante a gente enxergar o estágio evolutivo que a gente está, né? A gente está fazendo um esforço, graças a Deus, é muito importante isso que a gente está fazendo, mas é muito importante também, até para a nossa humildade, a gente reconhecer o estágio que a gente está. Pelo estágio que a gente está e o progresso que a gente está tentando fazer, eu creio ser bastante louvável, né? A gente vê, você vê, só por esse exemplo mesmo da gente estar aqui num domingo às 9 da manhã, não é? Então a gente está fazendo o nosso esforço. Porém, a gente já falou em outras oportunidades, né? A Terra está passando por um momento de transição e a gente está procurando uma vaguinha, cada um de nós está procurando uma vaguinha nesse mundo que está vindo agora, se Deus quiser, bem melhor do que esse de expiação e provas, que é o mundo de regeneração, não é? Mas o que acontece? A gente está tentando, não é? Essa passagem. Então, a gente ainda faz parte de um mundo de expiação e prova. O mundo de expiação e prova, na escala evolutiva dos planetas, ele é só o segundo degrau, não é? O único planeta que a gente já superou é o planeta primitivo. Então, é importante reconhecer, assim, como nós havíamos falado, o nosso esforço, mas, ao mesmo tempo, reconhecer o momento que a gente está. Graças a Deus, a gente tem a misericórdia de Deus, a gente tem os ensinamentos de Jesus e o Evangelho para ajudar a gente, não é? Mas, todavia, a gente ainda está num estágio abaixo da média, não é? Porque o planeta médio seria o de regeneração e a gente não atingiu ainda. O que eu quero dizer com tudo isso? Que nós ainda somos bastante apegados à matéria, ou seja, a gente ainda tem muito para se desligar da matéria e muito que evoluir. E, às vezes, a gente gostaria de ter grandes missões na nossa vida, não é? E, como foi dito aqui no texto, as missões, elas são, as tarefas, as missões, os desafios, eles são, na proporção, né, são proporcionais ao nosso progresso e ao nosso aperfeiçoamento. Então, nesse momento da nossa vida, nós não temos grandes missões, a gente tem pequenas missões. Então, não adianta a gente querer, nesse momento, salvar a humanidade, não é? Não é essa a nossa missão. Nossas missões são as missões do dia a dia. Mas é muito importante, assim, se por um lado elas não são grandes, elas são muito importantes. O que não pode a gente querer, não é que não pode, né? Mas o que a gente não deve é a gente querer uma missão maior do que a gente pode carregar, ou maior do que o nosso progresso, o nosso aperfeiçoamento, e negligenciar aquilo que está nas nossas mãos, aquilo que efetivamente a gente pode fazer, não é? Então, o nosso próprio progresso, não é? A gente atuar na nossa reforma íntima, não é? Aquelas pessoas que nos são caros, nossos entes queridos, filhos, netos,
não é? Nossos parentes, aqueles mais próximos. Na realidade, no atual estágio que a gente se encontra, os nossos maiores desafios são dentro da família mesmo, não é? Então a gente vê famílias muito unidas, a gente vê famílias muito separadas, não é? Ontem mesmo eu estava ouvindo uma pessoa falar a respeito da gente, de certa forma, reverenciar os nossos antepassados, os nossos ancestrais, né? Fortalecer as nossas raízes e fortalecer nossa família. Bom, em resumo, os nossos maiores desafios hoje é cuidar daquilo que nos cabe, que está ao nosso redor. São pequenas coisas, mas todas elas contribuem para o nosso crescimento e para o crescimento da nossa família e da humanidade como um todo. Nesse momento, o que a gente pode fazer é pouquinho, mas é importante que se faça esse pouquinho, que nem eu tinha falado, né? Ninguém tropeça em montanha, né? Então, assim, quando a gente tem um problema grande, a gente normalmente desvia. Mas quando são problemas pequenos, a gente tende a tropeçar, que é o que está falando aqui, sabe? Em missões menores, em missões secundárias, é muito mais comum, são muito mais comum as omissões, não é? E as falências. Então, muitas vezes a gente se perde em coisas pequenas e é isso que era importante a gente frisar nesse pedacinho aqui, né? Aí, o item 14 eu não anotei nada, provavelmente é continuação disso. Aí, no item 15, está falando assim, ó, todas as inteligências concorrem para a obra geral, cada uma na medida das suas possibilidades, como a gente já falou, não é? Todos devem dar-se as mãos do maior para o menor solidariamente. Então, que acontece? Jesus é o nosso maior exemplo, nosso mestre, o nosso modelo. Então, ele dá a mão a todos nós, não é? E aí, ele conta com cada um de nós para ajudar na obra dele também, não é? Então, é mais ou menos assim. Naquela família onde tinha muitos filhos, né, no passado, as famílias antigas tinham muitos filhos, né? E então, o que acontece? O pai e a mãe ia para a roça, né? Aí os filhos com 8, 9, 10 anos já cuidavam daqueles que tinham 1, 2 e 3 anos, não é? Então, o planeta Terra, a humanidade, guardadas as proporções, é mais ou menos isso, sabe? A gente que de alguma forma está alcançando um esclarecimento um pouco maior, um aperfeiçoamento um pouco maior, significa que nós somos os filhos dessa grande família, né, onde Deus é o Pai e Jesus é o Mestre, e que cada um que tem um pouquinho a mais, então se hoje a gente tem 8, 9, 10 anos, a gente precisa cuidar daqueles irmãozinhos que têm 2, 3 anos. Se a gente já saiu das fraldas, né, a gente precisa ajudá-los. Então, assim, a gente precisa se dar as mãos, não é? Ou seja, cada um ajudar na medida das suas possibilidades, né? Esse item fala ainda que por toda a parte há vida e há movimento, né? E por toda a parte a felicidade é relativa. Vamos lembrar que a gente está falando do céu, está falando de felicidade. Então, mais uma vez, ele enfatiza que a felicidade ela é relativa a quê? Aos graus de progresso, não é? E pelos deveres assumidos, não é? Então, a gente vai ser tão mais feliz quanto mais a gente progredir, não é? E pelos deveres assumidos, e mais do que pelos deveres assumidos, pelo cumprimento desses deveres, né? De novo, uma vez eu ouvi uma palestra do Estevão Camolese, né, que ilustra bem isso que a gente está tentando falar, né? Todo mundo quer salvar o mundo, mas ninguém quer lavar uma louça para a mãe, entendeu? Então, é mais ou menos isso, não é? Então, todos nós carregamos conosco elementos da nossa própria felicidade. Nenhum lugar determinado existe para ela no universo, não é? Então, o que acontece? A gente carrega os elementos da nossa felicidade, não é? E não existe um espaço determinado para ela. E também não existe um lugar onde a gente possa
fugir dos nossos vícios e dos nossos infortúnios. Às vezes a gente está um pouco infeliz, a gente está um pouco triste e fala assim, poxa, eu vou viajar lá para o Camboja, eu vou viajar para a China. Não adianta. Existe uma malinha, não é, dos nossos vícios, dos nossos infortúnios, os nossos defeitos, eles vão seguir a gente aonde quer que a gente esteja. Da mesma maneira que quando a nossa mala está vazia, está tranquila, quando a gente está em paz, não interessa onde a gente esteja. Não é? Então é isso que ele está dizendo para a gente, não existe, como a gente já havia falado, um espaço pré-determinado no universo todo, não existe um espaço pré-determinado, né? E aí ele complementa, ele diz assim, ó, o espírito feliz, ele é feliz em qualquer lugar, porque ele vê Deus em tudo. O espírito feliz, ele é feliz mesmo quando ele desce lá no umbral para resgatar um irmão nosso, ele é feliz. Ele é feliz o tempo todo. Ele vê Deus em tudo. Então, eu acho que aqui cabe um comentário da gente exercitar os nossos olhos, né? Que dizem, né? Se seus olhos forem bons, tudo será bom, não é? Se os nossos olhos forem bons, tudo será bom. Então a gente precisa exercitar esse olhar bom sobre as coisas, não é? Em todo tipo de situação que a gente está passando, a gente sempre tentar ver o que é de bom que existe, porque sempre existe algo de bom, porque existe um Deus, um Pai amoroso que está no controle de tudo. E embora às vezes a gente não entenda o que está acontecendo com a gente, tudo concorre para o nosso bem, não é? Tem uma parte na Bíblia que diz, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que a gente faz por amor, tudo que a gente faz amando a Deus, nos amando e amando o próximo, concorre para o nosso bem. Então, o importante é que a gente faça com amor, seja lá o que for, das tarefas maiores às tarefas menores, né? E aí, trazendo um pouco para o centro, né? A gente pode varrer a casa, a gente pode pôr o copinho de água, a gente pode abrir as portas, a gente pode dar o passe, a gente pode dar a palestra, tudo aquilo que for feito com amor concorre para o nosso bem, não importa a atividade, né? Inclusive, algumas pessoas que eu sigo que são cristãs, nem sempre são espíritas, mas são cristãs, né? Que dizem, né? Agora me perdi. Tem um irmão que fala, eu esqueci o que ele fala, desculpa, gente, se eu lembrar eu falo, não é? Mas dessa importância aí, né? Da gente fazer as coisas com amor, não é? Aí, lá no item 18, né, ele pergunta assim, onde está o céu nessa infinita imensidão? Então, aonde está o céu, né? E aí, ele diz assim, ó, está por toda a parte, nada o cerca, nem lhe serve de limites, tá? Então, o céu, ele está em toda a parte. E, de novo, é claro que nesse momento a gente não vai ver esse céu por completo e essa felicidade por completo, porque depende do nosso próprio aperfeiçoamento, depende do nosso próprio melhoramento, depende da gente limpar as lentes dos nossos óculos, não é? Aquela historinha, né, que o pessoal falava mal da roupa suja do vizinho e quando ele foi ver a janela dele que estava suja. Então, quando a gente não consegue ver a beleza, a gente tem que limpar a lente dos nossos óculos, né? As nossas lentes internas para ver a beleza. Em tudo na criação de Deus há beleza. Em tudo na criação de Deus há perfeição, não é? Em tudo na criação de Deus há milagre. Né? A gente precisa treinar o nosso olhar, não é? Como Jesus disse, que a gente possa ter olhos de ver. Não é? Ver através dos problemas, ver através das aflições, ver através das aparências, através da vaidade, através das ilusões.
não é? O mundo está cheio de ilusões para confundir os nossos olhares. E quanto mais ilusões a gente coloca nos nossos olhos, mais vai embaçar as lentes, né, do nosso coração para a gente poder enxergar essas belezas. A gente precisa realmente dar uma limpada nas nossas lentes, porque o universo lá fora está cheio de Deus, cheio de amor e cheio de milagre. Se a gente está vendo mais dor do que amor, é porque a gente precisa ajustar o nosso foco, porque existe um manancial de amor em tudo que foi feito por Deus e por Jesus. A gente precisa treinar os nossos olhos. E dessa forma, com certeza, aonde quer que a gente vá, a gente vai estar, de certa forma, num pedacinho do céu, não é? Irmãos, assim a gente finaliza o capítulo 3, e se alguém quiser falar alguma coisa e tal, pode, é só levantar a mãozinha aí, tá bom? Se não, se alguém quiser pode falar, senão a gente vai continuar. Ninguém quer falar? Lê, você Quem pode só abaixar sua câmera um pouquinho? pode, assim? Isso, perfeito. Ah, valeu. Leandro, Bom, eu levantei a mão. pode falar, por favor. Ai, eu adorei a metáfora da montanha. Ninguém tropeça em montanha. Nossa, maravilhoso, porque são as coisas pequenas mesmo. E eu lembrei bastante da Vânia, quando ela fala do miudinho, que é tudo pequeno, é passinho de formiga, e do exemplo que você deu, né, de querer coisas grandes, que vai para a formiga e não lava, né, não ajuda, não colabora em coisas que são a sua, né, que você pode fazer. E só para complementar a parte que você falou do para onde você vai, você leva, né, no livro do Sêneca, que ele escreve cartas para o Lucílio, ele disse isso, que quando você está mal, não adianta você pegar e viajar para um lugar, porque para onde você for, você vai estar levando com você o sentimento que você tem. Aí só que eu achei legal que me recordou disso. É isso aí. É que assim, né, gente, olha, para uma reforma íntima, né, eu imagino, a gente tem que ser, se a gente tem que ser sincero com o mundo, né, a gente tem que ser mais sincero ainda com a gente, não é? Então, a gente precisa ser muito sincero nas nossas avaliações e ver realmente aonde a gente está, onde a gente está bem, aonde a gente está mal, aonde a gente está acertando e aonde a gente está errando, não é? Vera, pode falar. Eu achei também muito interessante essa questão da pedra e da montanha, achei bem legal isso aí. E eu pensei que eu li em algum lugar e veio a calhar isso. Se a gente focar nosso interesse, nossa visão, nossa busca em achar o mal, o que é ruim, o que é defeito do outro, o que é ruim, a gente só vai ver coisa ruim, porque a gente está focando a nossa ideia em achar as coisas ruins. E quando a gente foca ao contrário, de achar as coisas boas, os motivos, as qualidades, o momento de cada um, aí a gente vai encontrar muita coisa boa. Só coisa boa, porque vai prevalecer o nosso interesse de fiscalizar, entre aspas, que a gente não está aqui para fiscalizar nada, mas de ficar atento a buscar defeitos, coisas ruins, ao passo que tem muita coisa boa e Deus na nossa frente para a gente ver o lado bom. Aí eu lembrei disso. É isso aí. Depende mesmo de onde está o nosso foco, depende de onde está o nosso tesouro, né? Como Jesus disse, aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Então, a gente precisa ajustar o foco mesmo. Outro dia a gente estava falando sobre viver com alegria, não é? E muitas vezes a gente ajusta o foco no que nos falta, ao invés da gente ajustar o foco naquilo que a gente já tem, não é? A gente foca nos problemas ao invés de focar nas soluções, a gente foca na dor ao invés de focar naqueles momentos de felicidade e por aí vai.
E eu creio que que, de certa forma, até um vício que a gente tem, né? Infelizmente, isso já foi falado milhares de vezes, mas é uma grande verdade, não é? Ah, você, pelo menos na TV aberta, você não tem um jornal para falar só boas notícias, né? Agora, para falar más notícias, tem em todo lugar. E má notícia é que dá ibope, não é? Por que que o jornal passa? Fala assim, então o culpado é o jornal. Mas por que que ele passa má notícia? Porque é o que dá ibope. É o que dá ibope, né? Tem uma historinha, bem bacaninha, que diz que não estava andando assim um mestre, né? Tem gente que diz que era Jesus, mas isso não é provado, então a gente não pode afirmar, né? Mas diz que um mestre ia caminhando, né, por uma trilha lá, e com os seus discípulos, e passaram ao lado de uma carcaça de um cachorro morto, não é? Então todos os discípulos que passavam falavam, nossa, que carniça, nossa, que coisa fedida, que coisa horrível, já tá dando até bicho, não sei o que, né, tal. E aí quando o mestre passou, ele olhou e falou, mas tinha belos dentes. Né? Então, a gente vê o que a gente está focado, não é? Aqueles nossos irmãos passaram na frente e só viram coisa fétida, só viram podridão, e o mestre passou e falou, olha, mas tinha belos dentes. Então fica aí para nossa reflexão também, de novo, como a gente havia falado, em tudo buscar o lado bom, o lado positivo das coisas, né? Afinal de contas, se a gente buscar só o negativo, a gente acha também. Os nossos irmãos antepassados, nossos avós sempre diziam, se procurar chifre em cabeça de cavalo vai achar, se procurar pelo em ovo vai achar também. E como você havia dito, né? Se a gente pegar qualquer pessoa que for, a gente falou isso essa semana lá no centro, se a gente pegar qualquer pessoa que for e olhar só os defeitos dela, ninguém presta. Se a gente olhar só os defeitos. Né? Então, é um treino para a gente olhar as qualidades. Quando a gente não puder falar nada que agregue, não é que a gente se cale, mas numa rodinha onde estão malhando alguém, que a gente seja o primeiro para falar, olha, mas esse irmão, ele tem isso de bom, tem aquilo de bom, e que a gente saiba fazer isso com a gente também, não é? Porque às vezes a gente fica focando, eu errei nisso, eu pequei nisso, eu não sei o que, calma, né? Vamos olhar o que a gente tem de bom também. E outra, todo mundo sabe que a gente tem o bom e o ruim dentro da gente. E qual que vai prevalecer? Aquele que a gente alimentar. Então, se a gente ficar prestando atenção só no que tem de ruim na gente, chega uma hora que nem a gente está suportando a gente. Só que tem um problema, né? Tem um problema. A única pessoa que não pode abandonar a gente é a gente. Então, se a gente ficar com raiva da gente, onde que a gente vai parar? Né? E aí tem todo aquele ensinamento de Jesus, né? Para amar os outros, a gente tem que amar a gente primeiro, não é? E, de novo, a gente é imperfeito? Mas a gente está tentando se melhorar. Então, vamos dar esse crédito aí para a gente, não é? E se a gente acha que tem algumas coisas que precisa melhorar, vamos melhorar. E se tem coisas que a gente tem de bom, vamos valorizar, vamos fazer mais, não é? Eu creio que é assim que a gente vai limpando. Né? Se a gente pega um copo, né? Esses dias eu vi na internet também mostrando uma experiência. Você pega um copo com água suja, né? E coloca ele debaixo da torneira. Né? E deixa a torneira aberta, o copo cheio de água suja. Aí vai entrando água limpa e saindo água suja. Vai entrando água limpa e saindo água suja. Entrando água limpa e saindo água suja. Chega uma hora que só tem água limpa dentro do copo. Né? Eu creio que a nossa transformação é assim também, né? Quanto mais coisa boa a gente for colocando dentro da gente, mais as impurezas vão saindo, e se a gente quer ser um espírito puro, a gente tem que se livrar das impurezas mesmo, né? Então, quanto mais coisa limpa, quanto mais coisa pura a gente colocar dentro da gente, mais a gente vai ver esse milagre aí da nossa transformação, não é? Que é a transformação que a gente precisa fazer para ser um vaso novo, para ser um odre novo, aonde, não é, o vinho novo possa ser despejado e não estragar e não fermentar, não é? E o vinho novo é a boa nova, é a palavra de Jesus, né? Então a gente tem que se fazer esse vaso novo lá que tem, não é, para receber a boa nova.
a gente já está recebendo a boa nova, mas quanto antes a gente se transformar num vaso novo, a gente vai poder reter, não é? E usufruir melhor dos benefícios dessa boa nova dentro de nós, não é? Tanto usufruir quanto poder distribuir ao nosso redor e fazer aquilo que a gente acabou de falar, né? Quanto mais a gente evoluir, mais a gente pode ajudar irmãozinhos nossos que estão tropeçando aí no caminho, não é? Muitas vezes tropeçando em coisas que a gente já tropeçou. Então, tudo aquilo que a gente já superou, a gente vai poder ajudar irmãozinhos nossos a superar. É por isso que Jesus é o mestre, o modelo, porque ele já superou tudo isso. Então, de tudo isso, ele pode ensinar e ele pode dar testemunho para a gente, não é? Mas, por mais que ele possa fazer sozinho, ele conta com a nossa ajuda, não é? Ele conta com a nossa ajuda para fazer isso daí. Bom, tudo bem? Então vamos continuar aqui, ó, o capítulo 4 sobre o inferno. Então ele fala assim, intuição das penas futuras. Então, o que acontece? Seja no momento, seja no outro, seja numa religião, seja na outra, né? Intuitivamente, a humanidade sempre acreditou num futuro mais feliz ou infeliz, segundo o bem ou o mal que praticou na vida, né? A diferença é que alguns imaginam que quando você é bom, você vai para o céu eternamente, e quando você é mal, você vai para o inferno eternamente, não é? Porém, no início, não é? A gente era mais dominado pela matéria, então a nossa compreensão era muito imperfeita sobre a espiritualidade, não é? A gente imaginou que que seria o céu, né? A gente imaginava que era um lugar onde a gente comeria e bebia melhor do que nesse mundo, né? E por aí vai os exemplos, né? Inclusive na Bíblia tem um lugar que fala, né? A terra que emana leite e mel, não é? Então, buscar aquela terra que emana leite e mel. Então, como a gente era muito apegado à matéria, o que a gente imaginava sobre céu, né? Um lugar que fosse uma terra melhorada, né? Então, o exemplo que eles dão aqui é sobre o comer e beber, né? Então, eles imaginavam que quando fosse para o céu, ia para um lugar onde ia comer e beber melhor do que aqui, né? Tal era a infantilidade da nossa compreensão, né? Então, a gente até o céu a gente materializava um pouco por causa da nossa crença assim bem materialista, né? No item 2 fala assim: baseado apenas no que se podia ver, o quadro de penas imaginado pelos primitivos eram reflexos da maldade humana, mas em maior proporção. Por isso, com pequenas diferenças, o inferno é semelhante a em todas as religiões, não é? Então, o que se imaginava sobre o inferno também? Você pegava os piores sofrimentos da Terra e multiplicava por 5, por 10, né? Então, o inferno é um lugar onde você ia queimar, ia passar fome, ia passar sede, ao contrário do céu, né? Ao invés de comer e beber bem, você ia passar fome, ia passar sede, ia passar um calor intenso, aquele fogo que arde sem consumir, né? Ser queimado pela eternidade, ou seja, é uma visão bem macabra, né? Do inferno, né? E a gente imagina também que era uma forma, né, de controle, né? A gente... Inclusive, até os dias de hoje, né, e nesse momento de transição que a gente está vivendo, é importante a gente tomar cuidado com certas coisas, sabe? Os nossos irmãos menos evoluídos e algumas religiões, alguns governos, né? Alguns governos autoritários, algumas religiões aí meio radicais, meio fundamentalistas, né? O próprio catolicismo no passado e várias outras religiões, baseado até nessa ideia de inferno, não é? De sofrer pela eternidade. O que eles faziam? Era uma medida de controle, não é? E o que era isso? Colocar medo na gente. Não é? Então, se tem uma maneira dos nossos irmãos inferiores obter algum controle sobre a gente, é através do medo.
né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso também, tá? É uma coisa muito importante, né? A gente não pode subir aí num prédio e se atirar, não é? Que a gente vai morrer. Mas é importante a gente saber que, como espírito, a gente é imortal. Nada destrói a gente. Então, assim, é fácil falar, eu sei. Mas ainda que a gente fosse ameaçado por 1000 demônios, não é? Ou por 1000 espíritos inferiores, não é? A gente não deveria, como diz o Salmo, né? Não temerei mal algum, não é? Não temerei mal algum, né? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. E realmente nada vai nos destruir. Nós somos imortais. O nosso corpo não. O nosso corpo físico a gente tem que cuidar, porque esse é perecível. Esse é mortal. Não é? Agora, o nosso espírito é imortal, então a gente não tem que temer nada, a gente tem que acreditar. Quanto maior for a nossa fé, menos a gente vai temer, né? Quanto mais a gente acreditar que Deus cuida da gente, não é? Que só Ele poderia dar um fim na nossa vida e Ele não vai, não é? Então não tem do que a gente temer. Então, fica aqui um alerta para a gente, da gente tomar cuidado com as coisas que tentam ficar colocando medo na gente, sabe? Agora no momento essa questão econômica, essa crise mundial econômica com o tarifaço lá, né, dos Estados Unidos e tal, daqui a pouco é o medo de uma terceira guerra mundial, daqui a pouco é o medo da guerra nuclear. Isso são tudo coisas, né, que o lado oculto, né, eles tentam ficar imprimindo medo na gente, né? Existem riscos? Existem, mas nada vai acabar com a nossa vida. Então a gente precisa ter essa convicção de segurança, de esperança no futuro, de esperança em Deus, para não se deixar levar por esse medo. Porque esse medo faz com que irmãos inferiores controlem nossa vida, não é? Quando foi perguntado no livro dos Espíritos se os espíritos influenciam a nossa vida, o que os espíritos responderam? Mais do que imaginais. Muitas vezes são eles que vos controlam. Essa foi a resposta dos espíritos. E uma das formas dos nossos irmãos inferiores nos controlarem é através do medo. Tá? Então, que a gente não se deixe levar por esses medos. A proposta de Deus e de Jesus para a nossa vida é de vitória, é de felicidade, não é? Para que a gente vai acreditar em medo, em destruição, em derrota, quando o próprio Espiritismo nos esclarece que o nosso espírito é imortal? O pior que pode acontecer com a gente que está encarnado é a morte do corpo físico, mas ainda assim o nosso espírito, ele sobrevive, não é? Ele sobrevive à matéria. Então é importante a gente ter isso claro na nossa cabeça, certo? Aí no item 3 ele fala sobre o inferno dos pagãos, não é? Em geral, eles usam o fogo como fonte de martírios, né? Então a gente sempre ouviu falar assim, o fogo do inferno, vai queimar no fogo do inferno, ou sei lá, tá um calor do inferno. Todo mundo acha que no inferno é um lugar de brasas, lá onde a gente vai queimar, né? Que nem a gente já falou, né? Então, o que acontece? Eles estão falando que Deus, né, ouviria sem piedade o gemido dos sofredores pela eternidade. Então, se o inferno fosse esse lugar que a gente queimaria pela eternidade, é como se Deus tivesse disposto a ouvir pela eternidade, não é, os gritos, os gemidos dos seus filhos sofredores, não é? Então, por que ele está dizendo isso? Porque, com certeza, contraria a ideia de um Deus amoroso, não é? Já pensou? Quando que nós ouviríamos sem piedade o choro de um filho nosso? Né? Quando? Agora, ainda mais Deus, não é? Então, não faz o menor sentido. No item 4, ele faz uma comparação entre o inferno pagão e o inferno cristão, não é? Não tem grandes diferenças, mas ele vai apontar algumas aí mais adiante, não é? No item 5, ele fala assim, pelos mesmos motivos de se localizar um céu, os antigos tentaram determinar um lugar para o suplício. Então, eles achavam que existia um lugar determinado para o céu e um lugar determinado para o suplício. No item 6, ele fala assim, havia uma confusão entre o céu dos pagãos e o céu dos cristãos, né?
naquela época de Jesus, mas Jesus não podia destruir repentinamente essas crenças enraizadas. Por quê? A gente não tinha maturidade suficiente para entender a pluralidade dos mundos habitados, não é? Então, quando Jesus veio, ele não quis entrar muito nessa seara, não é? De falar, olha, não é bem assim e tal, porque a gente não tinha maturidade suficiente ainda, né? Então, ele não abordou esse tema abertamente, inclusive, em alguns momentos, ele até citou, né, alguma coisa sobre o inferno e tal, mas ele não abordou abertamente esse tema, porque a gente não estava preparado ainda, né? E aqui, nesse capítulo, fala mesmo que, por que isso não foi abordado antes? Exatamente por isso, né? Então, hoje a gente está tendo essa clareza a partir do momento que a gente está evoluindo, né? A gente já falou também, a evolução, assim como a natureza, ela não dá saltos, não é? E as revelações, Moisés, Jesus e depois o Espiritismo vieram, não é? De acordo com aquilo que a gente estava podendo absorver no momento, não é? Cada uma veio a seu tempo, tudo acontece ao seu tempo, existe uma programação, não é? E as coisas não são bagunçadas, né? Existe um comando, não é? E as coisas não são bagunçadas, existe uma programação para acontecer. É por isso que o véu e a luz, ela vai sendo mostrada aos poucos, de acordo com a nossa evolução. Beth, pode falar. Então, Leandro, você estava falando sobre o céu e o inferno, né? Que essa é a questão. E aí, eu queria que você explicasse, né? Porque tem muita gente que fala assim, o céu e o inferno, aonde é o inferno? O inferno é aqui na Terra? Então, eu acho assim, né, que aqui não é um inferno. Aí eu queria saber sobre essa questão com você. Entendeu? Então, eu acho que sim, se não for, você me fala. É exatamente o que o livro está mostrando para a gente. Não existe um lugar circunscrito, não existe uma localidade, não existe um pedacinho do universo, ou um pedaço do planeta, ou um planeta no universo designado para ser o céu ou para ser o inferno. Não existe isso. Não existe isso, né? O inferno ou o céu não é um lugar circunscrito. Não dá para achar no Waze, né? Não tem coordenadas, né? O céu e o inferno, que nem você falou, é aqui na Terra? É também. É lá no espaço? É lá no espaço também. Aonde tiver espíritos sofredores, é um inferno, né? E aonde tiver espíritos felizes, é um céu. E mesmo que esse espírito feliz estiver num lugar de sofrimento, ele vai ter a sua felicidade. E mesmo que a gente pegue um espírito sofredor e coloque ele numa região abençoada, ele não vai se sentir feliz. Porque, de novo, céu e inferno é um estado de espírito. Né? Então, não existe um lugar circunscrito. O que existe é o nosso crescimento para poder verificar dentro de nós, não é, o surgimento do reino de Deus, que foi o que Jesus veio implantar no coração do homem, né? Implantar o reino de Deus no coração do homem. Quando a gente estiver com o reino de Deus implantado no nosso coração, a gente vai ser feliz e a gente vai estar no céu aonde quer que a gente esteja. Leandro, outra coisa, como você disse, né? Peraí, deixa eu formular aqui. Uhum. Como você disse, do medo, né? Eu ainda tenho um pouco de medo sobre assim, eu desencarnar, né? E aí eu fico pensando, eu vou desencarnar, e aí minhas filhas eu não vou ver mais, meus netos, meus irmãos, né? Enfim. Aí eu ainda tenho esse medo, né? E aí, você falando do medo, que a gente não tem que ter medo, mas e daí? Eu tenho esse medo, entendeu? Então,
é difícil isso para mim, achar que, né? Então, é sobre isso também que eu queria falar. Beth, o que acontece? A gente tem que respeitar o que a gente sente. Se você sente medo, você sente medo, não é? Agora, tem uma parte da Bíblia também que diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais a gente se esclarece, conhecereis a verdade vos libertará. Né? Vai chegar uma hora que o teu espírito vai entender isso como verdade, vai chegar uma hora que a tua fé vai superar isso daí. O importante é que você está tendo esclarecimento. Quanto mais você acreditar, quanto mais isso fizer sentido para você, menos isso vai te trazer medo. Né? Logo, logo você vai ter a certeza que, independente de aonde você estiver, principalmente os laços de amor, eles não são cortados nunca. Né? Não existe espaço no universo para dividir, para distanciar duas pessoas que se amam. Né? Quando a gente vai antes que os nossos entes queridos, basicamente a gente muda de dimensão, mas através do amor a gente sempre vai estar ligado a eles, não é? E mesmo lá no plano espiritual, sempre que a gente tiver necessidade, merecimento e autorização, a gente vai estar junto dos nossos entes queridos, seja através do sonho ou seja através de uma autorização para visitá-los aqui na Terra, que normalmente não é muito aconselhável, porque aí a gente volta, vê algumas coisas que não tá legal e volta desequilibrado para lá. Você entendeu? Então, a gente morre, aí depois volta, vê que o marido tá com outra, aí quer encher a outra de porrada, aí você acaba saindo lá da como que chama o nosso lar? Sai lá da colônia e volta para o umbral, porque se desequilibrou, não é? Então, o que acontece? É fé mesmo, né? A gente ter fé de que está no melhor lugar. Você entendeu? De que tá vivendo o melhor momento. Eu sei que não é fácil, ainda mais para a mãe, né? Para a mãe é mais difícil ainda. Mas é importante que se diga, o verdadeiro amor, ele renuncia, ele liberta, não é? E a gente tem que ser capaz de vencer as distâncias. É importante que a gente seja capaz de vencer as distâncias. Outra coisa, estando no plano espiritual, o tempo lá não é como aqui, passa bem mais rápido, tá? Então, na realidade, quando a gente desencarna, daí 30, 40, 50 anos, nossos filhos vão nos encontrar lá. Não é? Só que para a gente, lá no mundo espiritual, não passou 30, 40, 50 anos, às vezes foi um piscar de olhos. Não é? Então a gente, na realidade, foi o que a gente falou lá no início, lá no começo, lembra? A gente tem medo do desconhecido. É por isso que esclarecer as nossas dúvidas faz a gente diminuir nosso medo, porque o nosso medo é do desconhecido. Entendeu? Entendi. Beleza? Eu vou ter mais fé para não ter mais esse medo. E leia mais, ouça mais sobre o assunto, leia mais, né? Porque, inclusive, aquilo que a gente sabe no nosso dia a dia, né? Os nossos medos e os nossos problemas, se a gente der as costas para ele cresce. Se a gente enfrentar ele diminui. Não é? Se você tem esse medo, esse receio aí, leia sobre isso, ouça sobre isso, porque aos poucos vai te trazendo compreensão, vai te trazendo clareza e eu creio que o medo vai embora. Sim, vou acreditar nisso. Eu creio. A Vera quer falar? Quero. Eu quero aproveitar essa conversa até para um exemplo que eu observei. Eu achei muito interessante, assim, como você falou, Leandro, o céu e o inferno, não existe um lugar demarcado. O céu e o inferno podem estar aqui, na crosta terrestre, nós também somos seres espirituais encarnados, né? Como na vida espiritual também, pode ser que lá tem o céu né, e o inferno. E o que eu queria completar é que a Elizabeth, ela trouxe um exemplo disso. Ela comentou, muita gente fala que o inferno é aqui na Terra, realmente, a gente ouve muito isso, mas, como ela falou, eu não acho que aqui é o inferno, né? Eu achei isso bem, exemplifica isso que você falou, que é um estado de espírito,
E aqui mesmo, apesar da gente estar com muitas coisas para aprender e para melhorar, pode não ser esse inferno que tanta gente diz, que massacra o nosso planeta e a nossa vida aqui. Eu achei legal isso aí. Foi um exemplo que surgiu da conversa e ela mesma falou, mas eu não acho que aqui é um inferno, né? Era isso só que eu queria. Legal. Não, eu fico... Para a gente Então, refletir, eu achei legal tudo isso. Então, eu fico feliz que o estudo está ajudando a gente a expandir realmente o nosso conhecimento, expandir a nossa consciência. Tá vendo? Já mudou, eu imagino que já mudou dentro de nós, porque clareou bem mais o que seria o céu e o inferno na visão espírita, né? Foi um exemplo bem simples e super profundo, e que está na nossa frente aqui. E só que às vezes a gente ainda não tinha percebido. Eu achei bem legal esse comentário. Realmente, para mim, não é um inferno, né? Eu achei legal isso. E a questão do estado de espírito aqui ou lá. Legal. É isso aí. A Leni levantou a mão? Só assim, a gente observa dentro do mesmo lar o céu e o inferno. Tem pessoas super de bem, super de boa, enquanto tem outras totalmente aleatórias, né? Então, dentro do mesmo lar, é possível ter o céu e ter o inferno. Então, não é circunscrito mesmo, depende de cada um, né? Então, num espaço muito mais reduzido, eu consigo ter o céu e o inferno. Exatamente, perfeito. O Bernadette quer falar? Na verdade, está me ouvindo? Tô sim. Tá. Na verdade, eu só queria falar algo assim, que nem nós temos um grupo que a gente distribui refeição, lanche para o pessoal aqui da região, dos viadutos aqui nossos. E, na verdade, a maioria são viciados, né? E só que assim, vai fazer 3 anos que a gente faz essa distribuição no mesmo lugar. Então, a gente acaba conhecendo as pessoas, sabendo da vida deles, porque eles estão lá. E quem somos nós para decidir por que eles estão lá até hoje? Mas estão. Mas o que eu queria falar? Dentre essas pessoas, né, a gente olha assim, que nem passa lá, quem nunca conheceu, nunca conversou com eles, fala, essas pessoas estão aí, atrapalham a nossa vida, suja a nossa rua, né, deixa um monte de lixo, passa nas nossas casas. Mas a gente encontra lá pessoas que estão lá, não sei dizer porquê, a gente respeita, há anos, mas que tem um coração generoso. Que quando a gente distribui uma marmita, distribui um lanche, ou um cobertor, que às vezes a gente ganha, eu posso pegar mais um que eu quero entregar para fulano. E a gente acredita. E quando na próxima vez que a gente faz, o Leandro deixou a marmita para mim, o mês passado, se não fosse ele, eu não teria comido. Então tem pessoas boas neste caminho, embora a gente não entenda o vício deles, que se preocupa com o outro, que acolhe o outro. Então, às vezes, nas coisas que a gente acha que é horrível, também tem coisas boas. É claro que talvez não seja uma figura tão bonita assim, né? Tão boa para o caso, né? Mas sempre existe a flor do pântano, né? Sempre falaram da flor do pântano, né? E outra coisa muito importante, tem um louvor muito bonito, acho que, se eu não me engano, chama A Pérola, né? E aí diz, né, que a pérola na lama, ela não deixa de ter o valor, né? Ela não deixa de ter o seu valor, né? Se a gente encontrar uma nota de R$100 na lama, você não pega? Né? Então, o que acontece? Às vezes a gente está, não é, num momento mais difícil, a gente está num momento cheio de escoriações, às vezes a gente está ali sem um banho, a própria alma, né, está precisando de um banho, mas ela continua tendo o mesmo valor, não é? A alma da gente tem o mesmo valor, não é? Alguém mais quer falar, gente? Até mesmo porque a gente está caminhando para o finalzinho já. Cícera, seu microfone está aberto. Não quero falar nada, não. Perdão. Tá bom. Rosângela, quer falar?
Não, Leandro, tá tudo bem, tá bem claro a explicação, né? Os exemplos, tá tudo ok, tá? Ah, legal. Alguém mais? A Luana, a Juliane? Não? Tá. A Salete, quer falar, Salete? A Leni? Não, ninguém mais? Tá bom. Então, não dá para a gente fazer mais nenhum item, não é? Então, vamos fazer a oração e vamos finalizar por hoje, não é? Já passou. Alguém gostaria de fazer a oração? Vamos, gente. Quem faz? Eu. Tá Leni bom, faz. tá bom. Então, vamos juntos, agradecendo ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade de aprendizado e que possamos levar conosco, no nosso foro íntimo, todo esse ensinamento para que possamos ser pessoas melhores. Senhor Jesus, nos auxilia na nossa caminhada, que possamos ter um bom dia, acompanhados da Tua presença. Obrigado, Senhor Jesus, e despeça-nos na Tua paz. Graças a Deus. Amém. Que assim seja. Gente, obrigado mais uma vez e ótimo domingo para todos. Obrigada também, Leandro. Ótimo domingo também para todos. Obrigada. Bom domingo Tchau, a tchau. todos. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau, Obrigada gente. a todos. Obrigada. Obrigada, Tchau, Leandro. obrigado. O seu Obrigado. esclarecimento, a sua leitura, os seus esclarecimentos, para mim está sendo muito importante, viu? Ah, Está que isso. facilitando muito o meu entendimento. Muito obrigada. Não, para todos nós. Obrigado você. Nossa, aham. Isso mesmo. Bom Bom dia dia, para todos. gente. Tchau, Tchau, tchau. Bom gente. dia, tchau, tchau. Bom Tchau, dia, tchau. bom dia. Obrigada, Leandro. Obrigado. Tchau, Se tiver a tchau. Dona Beth, dá um abraço nela por mim. Tá, Ah, valeu.